Oi gente, tudo bem com vocês? E aí pessoal, como é que vocês estão? Voltamos para mais um vídeo. Exatamente, e hoje a gente vai falar sobre um assunto que é muito pedido e também é uma dúvida de muita gente que já conhece a gente como parentes, familiares e também amigos, amigos de amigos, amigos de amigos de amigos que querem vir para cá, então tem curiosidade de saber, que é falar sobre o custo de vida. Sim, muito bem, como vocês já leram aí no título do vídeo, é disso que a gente vai falar hoje. Exatamente. Para vocês terem aí uma base, a gente vai falar sobre o custo de vida nas 4 cidades, tá? Que a gente já passou, tá? A gente é bem viajado, um pouco, mas Sim. não de turismo, é a trabalho mesmo, tá? E a gente não vai se aprofundar muito nos detalhes, a gente vai trazer bem assim o básico do custo de vida, tá? O que a gente relevou aí como importante. Sim, porque senão o vídeo vai ficar muito longo e aí vocês não assistem até o final. Exatamente. E a gente vai agora pedir para vocês se inscreverem no canal, meu querido e minha querida. Já se inscrevam, deixa o like no vídeo, gente, esse vídeo tá rico. Exatamente. E sigam a gente nas redes sociais que estão aparecendo aqui. Lá vocês vão acompanhar os bastidores e mais algumas coisinhas que a gente não posta sempre aqui no canal. Então, deixa seu like. E agora vamos pro vídeo. Então, gente, vamos começar o vídeo. Antes, tá? Eu vou só ressaltar alguns pontos aqui que a gente achou importante passar para vocês. Sim. Não vamos entrar em muitos detalhes de muita conta, muita coisinha de tipo compras aleatórias, assim, é bem o básico mesmo para o custo de vida. Pra vocês terem noção de como quer vir pra cá e ter as contas básicas. Exatamente. Então, o que a gente está considerando? Água, energia, gás e aluguel, Sim. tá bom? Então, carro, imposto, essas coisas Passeio. assim não estão incluídas aqui, tá bom? A gente está colocando o básico. E também, antes da gente falar tipo, o valor de cada coisa, a gente vai falar qual é a cidade e qual é o emprego e o salário respectivamente de cada um, E tá? Para também vocês terem uma base. E também a cidade, porque assim como em todos os lugares do mundo, dependendo da região e da cidade que você mora, o custo de vida é maior ou menor. Exatamente. Então, começando, a primeira cidade da lista que a gente vai falar foi a cidade na qual a gente chegou, a primeira cidade que a gente morou aqui no Japão, que é Tomisato, em Chiba-ken, na província de Chiba. Fica ali do ladinho de Tóquio, de lá dá uns 40 minutos aí de trem, quase uma hora, aí, dependendo do lugar. Sim. E, bom, fica pertinho do aeroporto de Narita, então foi 20 minutinhos até o apartamento quando a gente chegou. E a gente veio por Narita. Exatamente. E qual foi o nosso trabalho aqui? Foi em Bentoya. O que é Bentoya, Tomi? Eu não faço a menor ideia. Sofrimento. Também. Mas Bentoya, o bentô, como vocês quiserem chamar, é a famosa marmita, tá? Então, nos combines aqui, eles vendem a marmita para o pessoal só passar lá, pegar, comer na hora ou levar para o trabalho, tanto faz. A fábrica que a gente trabalhava, ela fazia especificamente macarrão. Então, soba, udon, lamen, fazia tudo lá. Então, para vocês terem uma ideia, o meu salário por hora era 1.080 ienes. E o meu era 1.050 ienes. Levando em consideração que aí você vai ter 25% de adicional noturno, que era o nosso caso, porque a gente trabalhava à noite, e também o adicional de hora extra, que a gente não tem um padrão de hora extra para passar para vocês, porque a gente eu fazia na média de 2 a 3 horas extras e você fazia Até 5. ou às vezes até 6. Sim, já teve dias. Exatamente. Tá? Então aí vocês conseguem fazer o cálculo mais ou menos. O apartamento que a gente morava lá em Tomisato era 42 mil ienes que a gente pagava. O apartamento não era grande, era 2DK, sem internet, a gente tinha que pedir por conta, e sem vaga de garagem incluso nesse valor. Se a gente tivesse um carro ou quisesse a vaga de garagem, a gente tinha que pagar 5 mil ienes a mais. Lá tinham 2 banheiros, como em todo apartamento e casa aqui do Japão. Então era o banheiro de tomar banho com chuveiro, furô e tudo mais. E o outro banheiro com a privada. Era um apartamento bem simples e velho, mas ok. Também tinham 2 ar-condicionados, né? Um no quarto e outro na sala. E dentro das despesas do apartamento, tá? Dentro desses 42 mil não estavam inclusos água, luz e gás, tá? Então, a média, tá? Nós ficamos 5 meses, tá? Em Tomisato. A média dos valores que a gente pagava aí, tá? A gente fez uma somatória e dividiu pela quantidade de meses que a gente ficou. Então, vamos lá. A água a gente pagava em torno de 3 mil ienes por mês,
tá? Só que a água aqui no Japão, ela é cobrada aí a cada 2 meses, Sim. tá? A eletricidade era de 5.500 ienes por mês e o gás a gente pagava em média 7.200 ienes por mês. Lembrando que o gás também conta por causa do chuveiro, né? O chuveiro ele é a gás. Aqui o chuveiro, praticamente nenhum chuveiro ele usa eletricidade como as duchas aí do Brasil. E por último, no caso que a gente colocou como relevante, são as compras, tá? Lá a gente gastava em média por semana 11.500 ienes, Sim. tá? Uma compra básica para um casal, tá bom? Dentro dessa compra aí a gente colocou tanto a parte de comidas e mantimentos em geral, como também a parte de produtos de limpeza, tá? Então, despesas da casa em relação à compra, 11.500 ienes. Lembrando que lá a gente comia em casa, não saía pra comer muito, né? Uhum. A gente fazia mais comida em casa e era mais ou menos por esse valor mesmo. E às vezes, quando sobrava um bentô lá na fábrica, esse era um ponto positivo, você comprava o bentô dentro da própria fábrica por 100 ienes. Então isso era bacana, às vezes a gente acabava comendo na fábrica, às vezes a gente saía, ela entrava às 6h30, 7 horas a média aí, eu entrava geralmente 11h30, mas eu sempre ia junto com ela para não ir sozinha, e quando a gente saía, às vezes eu saía antes, mas ela saía meio-dia. Faz as contas aí de quantas horas extras isso dá. Eu trabalhei muito. A gente acabava comendo na fábrica, Sim. então saía barato, já chegava em casa, só tomava um banho e capotava. E a próxima cidade que a gente vai falar é em Sakado, Saitama. Foi a nossa segunda cidade onde a gente passou mais tempo. E a segunda da província de Kanto, ali pertinho de Tóquio, era bacana. 40 minutos de Tóquio ali de trem, ó. Era muito bom. Bem legal. O trabalho lá em Saitama, ele era na parte de autopeças, tá? A gente trabalhava fazendo a estrutura dos bancos de carro, tá? No caso seria a parte da espuma, era uma fábrica de espuma, mas em específico, tá? O nosso setor fazia os bancos de carro, mas lá também fazia espuma para sofá, para colchão e etc, tá? O salário lá, quando a gente chegou, eu comecei recebendo, no caso o salário nessa fábrica em específico, ele tem um aumento gradativo, então você chega, completa 6 meses, eles aumentam o valor, depois de 1 ano eles aumentam mais um valor e depois de 1 ano, no caso completando 2 anos, eles colocam aí o que seria o teto que você recebe aí trabalhando nessa fábrica. Eu não vou lembrar os valores certos aí para passar para vocês, tá? Porque tipo faz bastante tempo e é muito valor para lembrar, tá bom? Mas o que eu posso falar para vocês era que quando eu completava 1 ano recebia 1.300 e depois quando completava 2 era 1.400. Eu não lembro quanto que eu cheguei recebendo, deve ter sido na média de 1.200, por aí. Nessa região em específico, eu não sei em outras regiões do Japão, mas normalmente as mulheres recebem bem abaixo do que os homens recebem. Então nessa fábrica eu cheguei recebendo 950 a hora e depois também foi aumentando, mas aumentava bem menos do que a dos homens. Depois que eu fiz 6 meses, eu lembro que a gente teve um aumento de 10 ienes. Então, de 1950 a gente passava a 1960. E aí, só sei que quando eu saí de lá, eu já tava recebendo 1.100 e pouquinhos. Eu também não lembro agora, ou se já era 1.200. Se eu não me engano, o meu eu tava recebendo 1.250 e ia começar a receber 1.300, né? E aí vocês devem estar pensando, por que vocês saíram de lá então, tal? Era bom, o lugar era bom de morar, tal, realmente era. Mas foi por causa aí da situação da pandemia, baixou a produção, fechou o setor que a gente tava, mudou pro setor, depois baixou o serviço de novo. E aí a gente foi para a próxima cidade que a gente vai falar daqui a pouco. Sim, a gente ficou sem saber como que ia, como todo mundo, né? E aí acabaram transferindo a gente, tá? A gente passou 1 ano ali em Sakado, tá? Exatamente. Então vamos colocar aí para vocês quais são as despesas que a gente tinha. A nossa despesa com aluguel lá em Sakado era de 58 mil por mês. Um pouquinho mais caro. Sim, lá a gente morava em um Dante, que Dante é... O Dante, talvez vocês estejam se perguntando, ele seria uma espécie de CDHU, tá? Aí no Brasil, tá? Não dá para ter um parâmetro porque muda muito o Dante, a estrutura de um para o outro. Mas eles são construídos pela prefeitura, tá? E no caso, esse que a gente morava tinha uma espécie de concessionária, tá? Como se fosse aí uma empresa que faz... Como seria não? É uma empresa que faz a concessão ali daquele Dante, toda a parte administrativa.
tá? Ele era bem bonitinho, o pessoal fala que Dante é favela, mas galera, não cai nessa não, depende muito do Dante que você mora, depende de muita coisa, Das tá? pessoas que moram ali também. Exatamente. Era muito bacana o Dante a gente morava. Uhum. Eu gostava de morar ali. Era bom, gostoso. Sim, e mesmo o aluguel sendo um pouco mais salgado, né? Porque mesmo sendo da prefeitura, né, e tudo mais, o aluguel ali era mais caro. Eu acredito que seja por causa da região que a gente morava. E o apartamento lá era um LDK, era um pouco maior do que o que a gente morava em Tomissato. A gente já fez vídeo lá, então a gente vai deixar aqui nos cards pra você que quer conhecer. Em algum lugar desses aqui vai ter um card pra você conhecer o nosso apartamento lá de Saitama. Ele também não tinha internet e a gente pagava a vaga do estacionamento do carro, que também era parte que a gente pagava quase 5.000 ienes. E lá ele tinha só um ar-condicionado. A gente sofreu ali no calor e no frio também. Ar-condicionado na sala. O ar-condicionado era Só na sala. sala. No calor foi muito difícil. Foi difícil. Mas sobrevivemos, né? Bom, antes de eu falar das contas aí, um detalhe. A partir de Saitama a gente entrou pela empreiteira da Sankyo, tá? Então lá eles costumavam fazer o quê? A parte de água, luz, etc. era descontada já no Olerite, então a gente não recebia o papel, o boletim em casa igual era em Tomissato. Então o que eu fiz? Eu peguei todos os Olerites aí que a gente recebeu lá de Saitama, olhei a parte de despesa de água, luz, etc. Fiz uma somatória e aí a gente tinha uma base porque a gente recebia uma das contas de água. Geralmente a empresa de água ela entrega direto na caixinha do correio. Então a gente conseguia ter uma média aí, ter uma ideia de quanto que a gente gastava, porque você sabe, né, o que você mais usa em casa, Sim. tá? Então vamos lá. A gente ficou lá um ano, como eu já falei, dentro aí a gente somou e dividiu, tá? Então água é uma média de 3.500 ienes por mês. Eletricidade uma média de 4.300 ienes por mês e na parte de gás era uma média de 7.500 por mês. E as compras a gente gastava aí em média, tá? Não consegui fechar um valor porque aqui você não consegue comprar em um mercado só porque o preço às vezes é mais barato, e então às vezes para você economizar mesmo, diferente do Brasil, você precisa rodar um pouquinho entre os mercados aqui, seja de bike ou seja de carro, tá? Então o valor das compras semanal ele ficava em torno de 12 a 15 mil, tá? Isso aí eu tô colocando de 12 a 15 mil por quê? Porque às vezes você comprava uma coisa mais para levar para a fábrica, ou então você deixava de comprar, ou então você comprava mais produto de limpeza porque precisava, às vezes não comprava produto de limpeza, então realmente varia bastante, tá? Sim. Mas assim, é uma variação que não é tão exorbitante, tá? 3 mil ienes aí de diferença entre essas médias não é tão grande assim. 3 mil de ponto, margem de erro de 3 mil para mais ou 3 mil para menos. Então fecha a conta e passa a regra. Lembrando que essas são as nossas contas, as coisas que a gente está habituado a comprar, né? Aquilo que a gente sente necessidade de comprar. E para algumas pessoas podem ser muito caro ou para algumas pode ser muito barato. Então essa é a nossa realidade. E a nossa terceira cidade foi Soji. A gente também fez um vídeo dela, ó, vou deixar aqui em algum desses cantinhos. Uma cidade que a gente passou pouquinho tempo, né? 5 meses. Em Okayama. E essa foi a cidade que a gente foi transferido de Saitama para Okayama. Então o serviço era praticamente o mesmo, né? Era a mesma fábrica, a mesma empreiteira. Só mudou que a gente foi para muito longe da onde a gente estava acostumado. Bastante longe, 700 quilômetros. Sim, e por a gente ter feito essa transferência, né? O nosso salário também mudou bastante. O custo de vida lá também era totalmente diferente e tudo mais, né? Lá eu cheguei recebendo 1.100. E você? Eu recebia 1.200, tá? Sim. Só um adendo, nessa fábrica não tinha o aumento de salário porque era uma unidade nova da matriz em que a gente trabalhava em Saitama. Essa fábrica tinha apenas 2 anos, então eles não viam necessidade de dar esse aumento gradativo, né? E era então, uma fábrica bem pequena, né? Não era tão grande em comparação à de Saitama, que tomava ali muito espaço. Tinha até bicicleta pra gente andar dentro. Lá em Sódia, tá, a gente morou em 2 apartamentos diferentes. O primeiro foi um village house, que também tem um vídeo para vocês conferirem como é um village house, vai estar no card, tá? A gente pagava no village house 49 mil ienes, mais ou menos, a gente não vai lembrar exatamente o valor, tá? Mas era na média de 49 mil com a vaga de estacionamento já inclusa. Nesse village house, pessoal, ele tinha o tamanho de 1K, ele era bem pequenininho, ele tinha só um ar-condicionado, tá? Que era no cômodo que a gente fez de quarto barra sala barra cozinha, era tudo em um só.
O piso dele era todo emborrachado, não tinha tatame. Ele era reformadinho. E ele não tinha internet. E no segundo apartamento que a gente morou, ele já era maior, ele era um 2DK, tá? A estrutura dele era bem parecida com o de Tomisato, a gente não chegou a fazer vídeo, infelizmente, tá? Mas ele tinha também um ar-condicionado que ficava na parte da sala, a vaga de estacionamento já estava inclusa no valor do aluguel, ele também não tinha internet. Mas era uma gracinha. E era muito bem localizado. E o valor dele era praticamente o mesmo do Village House. Era tipo, a diferença de um para outro era 1.000 ienes assim o aluguel. Então pagava em 49 em um, era 50 mil o outro. Então tipo, não teve tanta diferença assim no valor do aluguel pra gente. Em relação às despesas, tá? A gente também recebeu o papelzinho da água, mas como era também pela mesma empreiteira, então vinha tudo descontado ali no Olerite, tá? Então somamos, dividimos e foi feita a média. Esse vídeo deu trabalho, gente, então já Deixa o like, por favor, porque foi trabalho. O valor das contas de água, luz e gás não teve alteração praticamente. Era meio que o mesmo valor assim, porque o bairro que a gente morava foi praticamente assim, um perto do outro. Então a companhia de gás, água, essas coisas assim fazia parte, era a mesma. Então não teve diferença nenhuma, tá? Então vamos para os valores de água, luz e gás. O valor de água, a média era de 2.500 ienes por mês. Era baratinho lá. De eletricidade, o valor era de 3.000 ienes por mês. De gás, 4.000 ienes por mês. Foi o mais barato que a gente chegou a pegar. Lá, a gente achou que as condições de custo de vida lá foi uma das mais baratas que a gente já... Muito barato. Que a gente já passou, em tudo, em relação a tudo. No entanto, que as compras de supermercado, quanto que é? A gente gastava, assim, o mais alto. Tipo, quando a gente gastava muito, era 10.000 ienes. Sim, gente, mas era muito extravagante, sabe? Porque quando normalmente... a gente comprava muita coisa. E nessas muitas coisas, assim, incluía até besteira. Tipo, chocolate, uma batata, uma coisa ou outra, assim. Coisa que a gente não costumava comprar tanto. Exatamente, mas normalmente a gente gastava uns 6... na média de 7.000 ienes. 7 mil por aí. Então lá o custo de vida é muito baixo mesmo. E a última cidade, que é essa na qual estamos, é na cidade de Echizen, em Fukui. A gente chegou aqui tem mais ou menos aí uns 7 meses, tá? E o nosso trabalho é de componente eletrônico, tá? E o salário, ele tem um aumento gradativo, tá? Pela mesma empreiteira, tá? Que a gente já tava lá de Saitama, pela Sankyo. Então tem esse aumento gradativo e aqui os dois, tanto homem quanto mulher, recebem um salário igual. Isso é muito bom pro casal. Sim. Tá? E muito gratificante. Exatamente. A fábrica aqui, o salário ele também tem um aumento gradativo, como era lá na de Saitama, mas aqui os dois recebem igual, tá? Então você chega recebendo 1.250 e o teto aí, o máximo que você recebe é de 1.400 a hora. Sem contar adicional noturno, hora extra, sem contar isso. Bom, o aluguel aqui, ele sai no valor de 60.000 ienes, tá? Vaga de estacionamento já está inclusa. Esse apartamento ele já tem internet, tá? Wi-Fi, fibra ótica. Ó, uma maravilha. Ele tem um ar-condicionado, no caso, que é pela imobiliária, mas o antigo proprietário comprou um para colocar no quarto. Então, ele passou a ter 2. Meio velhinho, mas está valendo. E é bom porque aqui é muito frio, então a gente usa bastante. E quando é calor, é muito calor, tá? E ele também tem um sistema de interfone. O apartamento aqui ele é um pouco maior, ele é 2 LDK, tá? Se vocês quiserem ver aí, deixa um comentário, deixa o like, exatamente, a gente faz o vídeo aí pra vocês. E a parte de água, tá? Também mesmo esquema, descontado no Lerite e tal. Vamos lá, já vamos ser direto. Água, 2.300 ienes a média aí por mês. Eletricidade, 7.500 por mês, um pouquinho mais caro. E gás, 4.900 por mês. E a parte de compras, a gente gasta aí, em média semanal 7.900, tá? Um detalhe, tá? Essa parte de compra mensal, a gente mudou bastante a rotina da gente aqui. Então a gente praticamente não come em casa, a gente quase não compra nada assim para casa mesmo, é mais produto de limpeza e algumas coisinhas aí pra gente quando quer jantar em casa ou almoçar, tá? A gente acaba comendo na fábrica, tanto almoço quanto janta, porque lá é mais barato, é mais prático. Uma rotina de 12 horas trancado numa escala de 4x2, você não aguenta e não tem disposição para cozinhar.
Sim. Tá? Eu Então, pedi. claro que tem gente aí que já está acostumado, então leva uma rotina diferente de vida, então tem a família muito grande, às vezes não compensa comer fora e tal. Então isso vai variar de cada um, mas o nosso caso aí é esse o valor das compras. Então, pessoal, foi isso, tá? A gente veio trazer para vocês essas informações assim bem básicas sobre o custo de vida para vocês terem uma noção do gasto mensal e, como a gente já falou, tá? Custos aí operacionais básicos, digamos assim, da casa. Sim. A gente não falou referente aos impostos, porque acho que é muito subjetivo, né, de cada um e de cada salário, então acho que seria muita informação para esse vídeo e aí poderia ficar um pouco confuso. E é uma informação que vai ser falada aí, citada no próximo vídeo. A gente vai fazer aí um vídeo específico sobre cada tipo de imposto, o que é descontado, o que não é, como que é calculado, tá? Então é um assunto para um outro momento. Então, se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se você tiver qualquer pergunta, alguma coisa como a gente falou, pode colocar nos comentários que a gente responde vocês, ou então podem mandar nas redes sociais. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Falou!